Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos essas duas grafias, cristão novo, com hífen e sem hífen. Qual a diferença dessas duas formas? É o que nós veremos agora. Temos, portanto, como vimos, duas maneiras de grafar, com hífen e sem hífen. Primeiro, veremos a forma sem hífen e, na sequência, veremos com o hífen, verificando que é um termo que possui um caráter histórico. É o que nós veremos. Começando, então, com o cristão sem o hífen. Cristão sem o hífen tem um sentido literal. Aqui, simplesmente, é o substantivo ao lado de um adjetivo. Para entender esse raciocínio, vejamos esse exemplo. Ele é novo gerente da empresa. Ele é um gerente novo na empresa. Então, aqui, a gente percebe que praticamente há o mesmo sentido de novo gerente e gerente novo. Seguindo esse raciocínio, nós também poderíamos dizer que cristão novo ou novo cristão são sinônimos. O novo aqui é no sentido daquele que foi convertido recentemente. Então, vejamos o exemplo. João não sabe das regras. Ele é um cristão novo, ou seja, é um cristão que se converteu recentemente. Então, eu poderia aqui usar é um cristão novo ou é um novo cristão. Aqui, portanto, o termo possui um sentido literal. Já cristão novo com hífen possui um caráter histórico. Foi um termo criado nos séculos XV e XVI, durante a Inquisição promovida pela Igreja Católica na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Então, o termo designava especificamente os judeus que eram convertidos ao catolicismo, e essa conversão normalmente era à força. Então, temos aí um exemplo. Os cristãos novos fugiram às colônias de Portugal. E lembrando que o termo cristão novo foi criado em oposição, para fazer oposição ao termo cristão velho, que designava o cristão tradicional, sem origens judaicas, o cristão de raiz. Há também outros termos que são sinônimos de cristão novo, que designava a conversão daquele período. Marrano, sobretudo utilizada na Espanha, cripto-judeu, cripto significa secreto, ou seja, eram os judeus que, em público, aparentemente eram cristãos, mas dentro de casa continuavam a praticar o judaísmo. Então, eram convertidos à força perante a sociedade, eram cristãos, mas dentro de casa praticavam o judaísmo para não serem perseguidos. E aí um termo que acaba surgindo depois dessa história do cristão novo é um termo de origem judaica, do hebraico, Bnei Anusim, que designa os descendentes dos cristãos novos, ou seja, os descendentes dos judeus que foram forçados durante o período da Inquisição. Bnei, em hebraico, é filho, e Anusim, forçado. Os filho dos forçados. E algumas curiosidades em torno do termo cristão novo. A história dos cristãos novos é uma parte da história oculta do Brasil, já que muitos judeus, para escapar das perseguições da Inquisição, a Inquisição do Santo Ofício, vieram principalmente ao Brasil e acabavam fugindo de Portugal e Espanha, porque dentre as perseguições, eles sofriam torturas, confisco dos bens, prisões, eram presos por anos e até mesmo eram queimados vivos
em fogueira, em praça pública, simplesmente por não aceitar uma fé. Então, essa história dos cristãos novos, essa perseguição aos judeus, revela, por conta de muitos vieram ao Brasil, isso revela a origem judaica do Brasil. O Brasil é o país com o maior número de descendentes de judeus no mundo. Estimam que há cerca de 40 milhões de descendentes que vivem no Brasil e a grande maioria nem sabem da sua origem. A grande maioria não sabe dessa origem judaica. E essa história dos cristãos novos relata o papel dos judeus na formação do nosso país. E isso foi tão forte durante o período da colonização, com a vinda dos judeus para o Brasil, fugindo da Inquisição, que muitos dos costumes judaicos permanecem até hoje nos lares brasileiros, por conta desse criptojudaísmo, aqueles que praticavam dentro de casa o judaísmo, porque publicamente não poderiam se manifestar, quando correndo o risco aí de serem perseguidos, torturados e até mesmo queimados na fogueira santa. E dentre esses vários costumes, há, por exemplo, deixar de comer carne de porco, passar a mão na cabeça quando vai dar a bênção aos filhos, varrer a casa de fora para dentro, enterrar o sangue do animal batido, como, por exemplo, no abate de galinhas, acender velas às sextas-feiras. Esses são alguns dos costumes de origem judaica que eram praticados dentro de casa e acabaram permanecendo até hoje nos lares de muitos brasileiros, comprovando que a nossa origem também é judaica. Resumindo, então, o termo cristão novo, criado durante o período da Inquisição na Península Ibérica e também nas colônias, designava o judeu convertido à força ao catolicismo. E há termos que possuem o mesmo sentido, como marranos, termos sinônimos alternativos, como marrano, cripto-judeu, e o termo de origem hebraica, Bnei Anusim, que são os descendentes dos cristãos novos. A história dos cristãos novos revela a origem do Brasil. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.